Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Agne Mello, médium e atual vice-presidente do Grupo Anjos de Luz. Está começando o programa Conte Conosco. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. O programa Conte Conosco tem por objetivo oferecer acolhimento àqueles que necessitam de apoio e orientação. Propõe falar de saúde e espiritualidade. O Grupo Anjos de Luz oferece diversos canais que promovem o auxílio e a escuta fraterna ao próximo. Por esse motivo, caso você sinta a necessidade de conforto, de falar sobre uma dificuldade que está vivendo, conte conosco. Hoje, vamos falar sobre o tema bem-aventurança com a convidada Débora Gomide. A Débora é psicóloga clínica e social, atende crianças e adultos. Atua também em uma ONG chamada Gecriva, sediada em Vespasiano, Minas Gerais. É uma alegria recebê-la, Débora. Seja muito bem-vinda. Olá a todos que estão agora nos vendo e nos ouvindo. Eu fico muito feliz, muito contente por mais uma participação. A princípio, pensei se eu de fato estaria apta a falar de uma coisa tão bonita e séria como o tema bem-aventurança. Depois eu fui juntando o meu conhecimento com outros que eu adquiri depois, né, pesquisando essa temática, através de diversas leituras, e o quão é importante realmente falar sobre isso. Muito bem. Débora, antes de começarmos o programa de hoje, enquanto esperamos a audiência entrar aos pouquinhos, eu gostaria de apresentar o Grupo Anjos de Luz para quem ainda não conhece. Pode ser? Pode ser. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano por meio de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e dos animais. A assistência espiritual é feita por meio de tratamentos disponibilizados no site Cirurgia Espiritual Presencial, Cirurgia Espiritual à Distância, Oração Pessoal, Oração para a Casa, Oração para o Animal e Oração para o Tutor. Os tratamentos são gratuitos complementares e não dispensam o acompanhamento com o médico. Bom, dito isso, Débora, e voltando para o nosso tema, qual é a importância de falar sobre bem-aventurança? Bom, eu fiz aqui um copia e cola e eu vou ler ele na íntegra, tá? As bem-aventuranças são os ensinamentos que, de acordo com o Evangelho, segundo Mateus, Jesus pregou no Sermão da Montanha. Ele diz que, de acordo com o Evangelho segundo Lucas, Jesus pregou no Sermão da Planície para ensinar e revelar aos homens a verdadeira felicidade. Ou seja, a bem-aventurança como a verdadeira felicidade. Eu li também que cada bem-aventurança consiste de duas partes, uma condição e um resultado. Consiste em um conjunto. As bem-aventuranças apresentam um novo conjunto de ideias, com foco no amor e na humildade, ecoando ensinamentos de espiritualidade e compaixão. Eu confesso que, para mim, essa parte já diz tudo sobre o motivo da gente estar aqui falando sobre isso. Eu reitero também que, além disso, seu significado está associado a um profundo bem-estar, felicidade completa e beatitude. Então, a palavra felicidade apareceu várias vezes, a palavra amor, humildade, caridade, né? Sim, No resumo, foi isso, assim, do que eu encontrei. sim. Bem, é algo que parece bonito de se falar, é muito grandioso, mas na prática é difícil de se fazer, de praticar? Conta pra gente. Realmente não é fácil, ao menos é o que eu penso. Pois imagine só, a gente lutar contra um hábito pequeno, mas que nos prejudica, já é tão difícil, né? Mudar de comportamento ao qual a gente já está intrínseco na gente, porque vem desde a nossa primeira infância, já é algo bem complexo. Não somos seres perfeitos e por isso mesmo estamos aqui na Terra, reencarnados ou tendo a primeira e única vivência, né? Eu estou falando assim porque vai da crença de cada um, né? Isso vai de religião e dogma de cada um. O ponto é que todas as religiões buscam ou salvação ou evolução.
porque para mim o caminho é o mesmo. E este caminho está na caridade e na fraternidade, que foi o verdadeiro legado que Jesus nos deixou. Na época dele, não usava Bíblia para se dirigir às pessoas, e sim coração. Católicos, evangélicos, espíritas também não existiam, né? Essas religiões vieram bem depois. Jesus era judeu, mas o que ele fazia era estender os braços a quem dele realmente precisava. Ele não julgava e sim amava. Ele era em si a própria, como se diz, a bem-aventurança personificada. E aí que está. Consegui fazer ao menos 10% do que Jesus fez. E pensando que agora eu acho que 10% a gente conseguir seria até muito, né? Ele, para mim, é o maior exemplo. Para mim, Débora, né? Jesus foi o maior exemplo e buscar a minha salvação, evolução, está em tentar ser fraterna e caridosa como ele. Mas eu ainda nem chego perto do que ele foi, do que ele nos pediu. Então fica a reflexão de cada um. Se seguem versículos escritos por terceiros, achando que isso basta, ou se busca seguir de fato o mentor maior, não julgar, não ofender, não criticar, e sim acolher, abraçar, amar. Você consegue? Né? Eu vou morrer tentando, e ainda acho que na minha imperfeição eu não vou conseguir, mas não vou desistir. Isso, Débora, eu acho que é um desafio diário para todos nós, não é? E logo no começo você mencionou que buscou algumas referências, e uma delas foi em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Então eu gostaria de compartilhar essa passagem com quem está acompanhando a gente. Então, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disseram todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim prosseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus pregava constantemente, falava coisas maravilhosas e falava muito também da inocência das crianças e não se misturava com a governança da época, não forçava ninguém a segui-lo. Então eu posso dizer que ele era um semeador, que saía jogando as sementes do bem em diversos solos na esperança de que ali cresceriam árvores, sem, contudo, obrigar as pessoas a fazer isso. Com certeza, Agnes. Aí se encontra tudo o que eu penso, sabe? Eu sou cristã de nascença, sou batizada e crismada pela Igreja Católica, mas eu também tive a graça, eu falo graça mesmo, de conhecer outras religiões, outras que nem cristã são, né, como o budismo, por exemplo, que eu frequentei durante uns 4, 5 anos, e, entre outras, né, que eu conheci assim mais por alto. Tenho muita curiosidade com religião. E eu pude ver como o bem mesmo, é muito maior do que imaginamos. Isso fez com que eu aprendesse a julgar menos outras religiões, aliás, a não julgar nenhuma, né? A não julgar nenhuma, mas ainda julgo outras coisas e pessoas em outro contexto, mesmo lutando contra este defeito em mim. Às vezes eu falho. Ainda não sou fraterno o tempo todo, né? Por mais que eu tente ser, o que falei na resposta anterior.
mas nós temos sempre que nos observar, reconhecer e tentar melhorar. Eu acho que essa é a nossa obrigação ética e moral. Todos nós, incluindo todos os que têm bom coração, bom caráter, acho que fica um resquício assim de impureza. A gente tem que os admitir a nós mesmos se queremos de fato mudar para melhorar. Tem um psicólogo humanista chamado Carl Rogers, e na teoria dele, ele fala da tendência atualizante, que resumidamente diz sobre a tendência de sempre buscar o bem. Ele dá o exemplo assim de uma plantinha que fica numa sala no escuro e que apenas uma frechinha de luz que passa. E essa plantinha ela vai crescendo, se envergando no caminho da luz. E é isso que nós humanos precisamos fazer, buscar a luz. Mesmo que para isso a gente precisa nos envergar um pouco, né? Porque não é fácil, a gente tem que se envergar um pouquinho. Na minha profissão, nos meus valores, meu código de ética, eles estão muito unidos. Eu luto contra repetindo, eu luto contra toda forma de preconceito, contra tudo aquilo que pode gerar violência. E, para além disso, eu trabalho com crianças, porque sei que elas realmente são as pessoas, no momento mais aptas a melhorar o mundo e passar isso adiante. Veja bem, se pegarmos uma fala de Jesus, né, ele diz algo do tipo, eu acho que você citou algo parecido acima, venham a minhas crianças, pois delas é o reino dos céus. Eu separo a religião da minha profissão, porque eticamente eu não posso misturar. Mas minha espiritualidade é algo que a gente não coloca numa caixinha, né? Eu não vou pegar, porque os valores são os mesmos, então eu não vou pegar a minha espiritualidade e pôr numa caixinha. Eu dialoguei tanto para responder que sim. Acredito que Jesus jogava sementes com suas palavras, seu amor, seu exemplo. Ele, que eu saiba, também não insistia em forçar ninguém a segui-lo, e isso que eu acho maravilhoso, né? Ele simplesmente chegava ali, as pessoas tinham um desejo de seguir ele, não eram forçadas por medo ou isso ou aquilo, né? Como ele se fez tão grande, sem precisar usar qualquer tipo de força, ameaça, coação, que infelizmente muitos líderes religiosos de diversas religiões, tá? Que eu não vou falar em função de diversas, fazem. Então, para mim, Jesus foi um semeador e não um pastor. E se pensar em bem-aventurança, basta lembrar de Jesus. Sim, gostei muito do exemplo da plantinha que busca a luz. Quando a gente consegue imaginar esse caminho, esse trâmite, faz nos lembrar que a gente pode trilhar esse caminho, né, da busca sempre pela luz, por aquilo que faz bem, nos conectar com o bem em todo momento. E que palavra de apoio ou de suporte você daria para aqueles que sentem que o mundo está mais difícil, que as pessoas estão piores, enfim, pessoas que perderam a esperança na vivência e na bem-aventurança? Que responsabilidade falar desse assunto, viu? E falar para essas pessoas. Mas de ser humano para ser humano, eu digo, o mundo não está pior. Pelo contrário, o mundo já foi muito pior. Se pegar histórias passadas, todos verão que as pessoas eram bem mais cruéis e davam bem menos valor à vida do outro, dela própria e do outro, né? Num passado não tão distante, nós tivemos o quê? Olha aí, tivemos a escravidão, a Inquisição, o nazismo, é só olhar no tempo da humanidade, foi outro dia, né? Crianças, quando eram nascidas com alguma deficiência, isso assim, tanto em tribos e em vários locais do mundo, quando você estuda pedagogia, você estuda um pouco essa parte, e a história da loucura também. Crianças nascidas com alguma deficiência eram abandonadas ou assassinadas. Eu falo assassinadas porque eram jogadas no rio ou deixadas no mato para outro animal matar, entre várias outras coisas. Então, assim, o mundo já foi muito pior. Hoje temos leis, embora nem sempre eficazes, como a gente gostaria, mas temos. No passado, o mundo era meio que terra de ninguém, né? Pouco a pouco estamos vencendo preconceitos no geral. Grande parte das pessoas do mundo se envergonham e revoltam com as tragédias que se tem acima, né? Por exemplo, ver o símbolo da suástica, aquilo enoja, né? A gente se enoja em ver um símbolo da suástica. Vai em Ouro Preto e vê tem gente que não consegue entrar em alguns museus de Ouro Preto e ver o que eles utilizavam para
machucar a pessoa durante a escravidão. Então, o mundo está se melhorando, mas o progresso é um processo lento e altos e baixos acontecem. Talvez nossa geração não é o suficiente para ver o mundo perfeito, mas eu tenho fé que se eu estiver viva daqui a 50 anos, eu vou me lembrar de como que já foi um dia. E pensar assim, ufa, a luta pode até continuar, mas já houve enormes melhorias. E a ferramenta para essa mudança está em praticar individualmente a bem-aventurança. Não force ninguém a nada, seja o exemplo, pois um dos modos de aprender é pela imitação. Né? Isso é uma verdade da psicologia. A criança aprende pela imitação e nós, adultos, né, vamos pôr, né, ainda crianças perante a nossa evolução no mundo, também somos crianças. Então, a gente também aprende pelo exemplo. Então, somos bilhões no mundo. Se cada um fizer isso, se cada um desses bilhões fizer a bem-aventurança, eu penso no quão grandioso o mundo será um dia. Verdade. É sempre pelo exemplo. Podemos não ver, mas sim, podemos contribuir com esse mundo melhor, sem dúvida. Eu trouxe uma frase sobre bem-aventurança, que foi ditada por Emmanuel para Chico Xavier. Aspiramos às bem-aventuranças divinas, porém, elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração, porque é só neles que se fundamentam os alicerces da divina luz da nossa redenção. Débora, eu agradeço enormemente a sua presença aqui e, nesse momento, eu passo a palavra para você para que você possa fazer as considerações finais. Uhum. Eu só queria voltar na parte da tendência atualizante, quando eu digo lá do envergar, é porque às vezes a vida fica tão difícil, né? E a gente tem que realmente se envergar, mas é pensar no modelo de um bambu. Ele enverga, mas não quebra. Então é a gente, dentro da nossa. A gente começa a envergar, se agarra a Deus, a Jesus, faz nossas orações, porque não é fácil. Então, assim, quem está passando por algum momento difícil, lembre que você vai envergar. Parece que vai quebrar, mas não vai. Porque não é fácil. A evolução, a salvação sem dor não existe, né? Como na oração de eu esqueci o nome da oração, aquela que fala do Vale de Lágrimas, Salve Rainha, né? Que é o Vale de Lágrimas. Então, a gente precisa dessas provações para poder evoluir e melhorar, enquanto pessoa, enquanto, né, da parte espiritual também. Então, envergar faz parte, tá? E eu agradeço novamente por estar aqui. Já deixo claro que eu aceito mais convites, viu? Né? Tô às ordens. Cada vez que tem um tema, eu posso mergulhar nele, isso também me traz mais conhecimento, crescimento moral, espiritual, fé e alegria no coração. Eu agradeço a todos que estão aqui assistindo, que vão assistir mais tarde. Eu desejo ao grupo Anjos de Luz tudo o que há de melhor e aguardem minha visita. Né? Eu quero muito conhecer vocês, eu só preciso me adequar um pouquinho na rotina, mas em breve eu vou conhecer aí, tá bom? Muito obrigada. Eu é que agradeço, é muito enriquecedor poder conversar com você e realmente nós nos abrimos para nossas oportunidades divinas aqui na Terra, quando a gente escuta uma partilha tão preciosa como a que você fez aqui conosco hoje. Nós retornaremos em 2024 com mais temas para nos auxiliar na nossa caminhada terrena. E, claro, contamos com você, Débora. Recebam o nosso abraço fraterno. Agradeço a Deus, a Cristo e à equipe médica do Grande Coração de Asterion, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Amém.